O inimigo é você. Este conto fala sobre o confronto mais silencioso e inevitável de todos, aquele que travamos contra nós mesmos. O inimigo é você é a história de um monge que, após anos de busca pela paz interior, descobre que a verdadeira batalha nunca esteve fora, mas nas vozes internas que o julgam, o cobram e o afastam do presente. É uma jornada pelo espelho da mente, onde cada sombra é um reflexo daquilo que ainda não foi compreendido. Um conto sobre aceitação, humildade e a descoberta de que vencer o inimigo é abraçá-lo. O templo ficava no alto da montanha, cercado por névoa e pinheiros que pareciam tocar o céu. Ali, o velho monge passava seus dias em silêncio, meditando diante de uma pequena tigela de barro. Diziam que ele havia alcançado a serenidade perfeita. Mas dentro dele, algo ainda se movia. Uma voz sutil, um ruído que insistia em romper o silêncio. Certa manhã, ao abrir os olhos, sentiu um peso diferente. O ar parecia denso e o mundo mais distante. Havia algo observando-o. Não era uma presença externa, mas um olhar interno, um julgamento antigo, profundo, que há muito evitava encarar. Levantou-se, atravessou o pátio do templo e seguiu em direção à floresta. O vento batia frio e as folhas secas formavam um tapete irregular sob seus pés. Caminhou até um pequeno lago, onde costumava buscar água. A superfície estava calma, espelhando o céu cinza e a sombra de seu próprio rosto. Foi então que viu, não com os olhos do corpo, mas com os da alma, uma segunda figura refletida na água. Era ele mesmo, mas diferente. O olhar duro, o semblante amargo, a postura tensa. Aquele reflexo parecia vivo, como se respirasse sua raiva, seu medo, sua vaidade. O monge tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. O reflexo o seguia. E quanto mais ele evitava, mais nítida ela se tornava. Naquela noite, ao retornar ao templo, tentou meditar, mas o silêncio agora o incomodava. Pensamentos surgiam como trovões, recordações, culpas, comparações. O reflexo da água parecia ter se mudado para dentro de sua mente. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que acreditava ter superado. Raiva. Raiva de si mesmo. Raiva da própria imperfeição. Raiva de ainda não ter alcançado o que buscava. Os dias seguintes foram longos. O monge caminhava, comia, respirava, mas tudo parecia coberto por uma sombra. A voz interna crescia. Você falhou. Você nunca será puro. Você é o próprio obstáculo. E o mais doloroso era saber que aquela voz falava com verdade. Certa tarde, exausto, o monge retornou ao lago. O reflexo ainda estava lá, imóvel, esperando. Ele se aproximou lentamente. Olhou nos olhos daquela figura e percebeu que ela o encarava com a mesma dor. E então compreendeu que aquele não era um inimigo, mas uma parte esquecida de si mesmo. A parte que carrega os medos, os desejos, as inseguranças. O monge ajoelhou-se diante da água. Pela primeira vez, não tentou apagar o reflexo, apenas o observou. Viu o rosto envelhecido, as marcas da jornada, o olhar cansado, mas humano. E chorou. Chorou por todos os dias em que se julgou fraco, por todas as vezes em que confundiu disciplina com dureza, serenidade com repressão, virtude com orgulho. A chuva começou a cair, desfazendo as formas na superfície do lago. O reflexo se dissolveu, mas no coração do monge algo novo nasceu. A sensação de ter se reconciliado com o próprio ser.
Nos dias seguintes, o monge voltou ao templo, mas tudo parecia diferente. O som dos sinos soava mais leve. O ar tinha perfume de terra molhada e renovação. Ele começou a perceber que a paz não vem da fuga do conflito, mas da aceitação da própria dualidade. Agora, quando sentava para meditar, não buscava silenciar os pensamentos, apenas os ouvia, como quem escuta um rio passar. Cada lembrança, cada emoção, cada sombra era acolhida como parte da correnteza. Nada mais era inimigo. O tempo passou, e com ele, o monge aprendeu que o verdadeiro desafio não é conquistar a mente, mas compreendê-la com compaixão. Que o inimigo interno só deixa de lutar quando finalmente é ouvido. Uma manhã, anos depois, um jovem aprendiz chegou ao templo e perguntou ao velho mestre: "Como derrotar o inimigo que vive dentro de mim?" O mestre sorriu sem palavras e apontou para o próprio coração. O aprendiz não entendeu de imediato, mas ficou em silêncio. E naquele silêncio, algo começou a florescer. O velho monge então levantou-se, caminhou até o pátio e olhou para o horizonte. As montanhas estavam cobertas por nuvens douradas. Ele fechou os olhos e sentiu a brisa fria tocar seu rosto. Dentro dele não havia mais voz alguma, nem crítica, nem exigência, apenas o som suave do vento. E compreendeu que a paz não é o fim da guerra, mas o instante em que você percebe que nunca houve dois lados, sempre foi um só, você. Feche os olhos, respire. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você lutou contra o que sentia, contra o que é, contra a sua própria natureza? Quantas vezes você foi o juiz, o réu e o carrasco de si mesmo? Talvez o inimigo que te persegue não esteja fora, mas dentro, disfarçado de autocrítica, perfeccionismo ou medo. Observe-o, não lute, apenas reconheça. Quando você olha com amor para aquilo que mais teme em si, o inimigo desaparece, e o que resta é a verdade nua. Você sempre foi o campo de batalha e o guerreiro, a ferida e a cura. Hoje, ao se olhar no espelho, não procure o que precisa mudar. Procure o que precisa ser aceito. Porque a maior vitória é encontrar paz naquilo que antes você chamava de fraqueza. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos veremos nos próximos contos. Até lá!